Oi, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. A gente parou aqui falando de estimação. Então, o que é que seria estimação como uma das ações, da quantificação da pesquisa epidemiológica? Então, na pesquisa epidemiológica, interessa falar ou conhecer eventos relacionados à saúde em populações. Só que é bem difícil trabalhar com populações na pesquisa, né? A logística da pesquisa, ela termina sendo muito difícil quando a gente tem um número muito grande de pessoas que a gente precisa coletar dados. Então, a pesquisa epidemiológica, ela se vale da estratégia de utilizar amostras, que são pequenos pedaços da população e que guardam com a população uma relação visceral de representatividade. Então, são mesmos indivíduos da mesma população que se quer conhecer, que são escolhidos normalmente de maneira aleatória e que têm alto grau de capacidade de representar a sua população de origem. Então, a gente seleciona esta amostra e vai medir ou mensurar características das variáveis. Por exemplo, a gente vai lá e vai fazer um teste para COVID. Então, no final, a gente vai quantificar quantas pessoas foram soropositivas, outras não deram soropositividade para COVID. Quando a gente faz isso a partir da amostra, a gente está fazendo uma estimação, ou estamos produzindo uma estimativa. Essa estimativa, ela serve para representar o valor numérico da mesma variável na população de referência. É o que a gente chama de parâmetro. Então, imagine se a gente faça medida de peso e altura, calcule IMC e classifique o IMC no estado nutricional de uma população com a intenção de observar quantas pessoas obesas existem. A gente faz a mensuração, a estimativa da prevalência de obesidade na amostra e esta prevalência de obesidade encontrada para a amostra representa a população, ou seja, transformado no parâmetro. Então, vamos tomar o exemplo desse estudo, né? Que é um estudo publicado aí na Revista Brasileira de Epidemiologia, no ano de 2017, e trata dos fatores de risco e proteção de doenças e agravos não transmissíveis em adolescentes segundo o critério de cor e raça. São dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Então, nesse estudo, existem, essas aqui são as variáveis referentes a consumo alimentar, variáveis referentes à atividade física e tem outras variáveis também, por exemplo, violência física, utilização de drogas. Tá? Então, embora a PENSE colete dados de estudantes brasileiros no Brasil inteiro, ela não consegue abranger a população de estudantes do Brasil. Então, ela se vale de uma amostra de estudantes. Então, ela aplica um questionário em que os estudantes relatam o consumo de feijão, frutas, guloseimas, refrigerante, relatam também o tempo, dedicado a atividades físicas e o uso de drogas, e relatam também experiência com violência física. Eles coletam também dados com relação à cor, raça. Então, na verdade, o que é que se está se fazendo aqui, através dessa coleta de informação? Mensuração. Depois é feito o processo de estimação, que é o cálculo do percentual de estudantes brancos consumindo feijão, pretos, amarelos, pardos e indígenas. Da mesma forma, para todas essas outras variáveis. Por exemplo, atividade física, 20,5% é a estimativa entre brancos, 20,5% entre pretos, 20,1% amarelos e assim por diante. Por fim, a utilização dos testes estatísticos de hipóteses que objetivo avaliar o quanto existe de efeito do acaso
na estimativa que nós fizemos a partir da nossa amostra. Porque no mesmo estudo, a gente pode dizer que esta estimativa, que é da amostra, ela representa a população. Significa dizer que esse percentual, 67,6% de consumo de feijão entre estudantes autodeclarados como brancos, representam todos os estudantes brancos do Brasil. O teste de hipótese, ele vai dizer qual é o potencial de que isto que a gente está dizendo que representa a nossa amostra realmente representa a população, é erro. Isso é feito de forma pontual e também é feito de forma intervalar, que é esse resultado que a gente está vendo aqui, que é o chamado intervalo de confiança. Nesse intervalo de confiança, assume-se que há 95% de certeza de que este valor aqui representa o mesmo percentual de consumo de feijão entre brancos entre todos os estudantes no Brasil. E essa estimativa ela poderia ser minimamente de 67% e no máximo até 68,2%, que é o limite inferior do nosso intervalo e o limite superior do nosso intervalo de confiança. É muito comum nas pesquisas epidemiológicas os resultados serem dispostos dessa forma. Esse valor aqui, ele representa a probabilidade de errar ao dizer que esta estimativa representa o parâmetro na população. Então, a gente erraria aqui 0,1% das vezes ao dizer que isto aqui representa a população. Bom, tem uma questão muito importante na pesquisa epidemiológica, que é a relação causa-efeito entre fatores e eventos da saúde, que é a questão da causalidade. Bom, essa questão da causalidade, ela exige que um determinado desfecho ou doença, no nosso caso o evento de saúde, ele necessariamente precisa variar de acordo com uma exposição que a gente esteja abordando. Por exemplo, ao afirmar que o câncer de boca, de laringe, de pulmão está associado ao hábito de fumar, necessariamente câncer de boca, faringe, pulmão tem que ser um desfecho do uso de cigarro. Senão, não existe relação causa e efeito. Para que haja uma relação causa-efeito, necessariamente a exposição, no nosso exemplo, o uso de cigarro, ela deve sempre preceder o desfecho. Então, existe uma relação de temporalidade entre exposição e desfecho. E mais, a relação entre o desfecho e a exposição não pode ser atribuída totalmente a qualquer tipo de viés ou outro fator de confusão. Neste exemplo, a gente não pode dizer que o indivíduo que desenvolveu câncer de pulmão pelo hábito de fumar foi realmente por fumar e deixar de considerar, por exemplo, que neste exemplo é um indivíduo que trabalhava na indústria e tem silicose. E essa silicose gerou algo e predispôs ele também a câncer de pulmão. A gente não pode errar ao dizer que um indivíduo fisicamente inativo torna-se obeso por conta da inatividade física, sem considerar que ele também pode ter tido uma alimentação hipercalórica. Então, na verdade, a alimentação hipercalórica, nesse sentido, seria um fator de confusão. Vamos ver se esse estudo aqui é um exemplo muito legal dessa questão. Ele trata da prevalência de diabetes e fatores associados na população adulta brasileira.
baseado num estudo de base populacional, né? Foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia também, em 2017. Ele tem vários fatores que foram relacionados com diabetes, mas eu trouxe um exemplo aqui que vai instigar a nossa reflexão. Então, neste gráfico, eles mostram que a maior probabilidade de diabetes mellitus entre indivíduos que não são casados ou que estão vivendo em algum tipo de união estável. Então, entre esses outros que a gente observa aqui no gráfico, estão incluídos separados, viúvos e solteiros. Então, é algo para a gente refletir, porque um dos fatores que aumenta a probabilidade de diabetes na população, além de dislipidemia, além da própria hipertensão, é a idade. É também a obesidade, né? Mas a idade é um fator que precisa ser considerado. E quando a gente avalia aqui esse fator de risco, que é o estado civil, normalmente indivíduos solteiros eles têm maior chance de serem mais novos. E indivíduos casados ou que vivem em união são indivíduos que tendem a ser um pouco mais velhos. E um indivíduo separado viúvo, ele também ocorre de normalmente ser mais velho. Então, quando a gente mistura em outros solteiros, viúvos e separados, a gente está misturando indivíduos que têm faixas etárias diferentes. Então, é possível que este valor aqui, de maior probabilidade de diabetes entre indivíduos que não vivem casados ou em união, esteja sendo determinada ou confundida pelo fator idade. Não é intencional ou desleixo do pesquisador fazer esse tipo de agrupamento que, no meu ponto de vista, não seria adequado. Existem várias decisões que a gente precisa tomar no momento de analisar os dados de uma pesquisa epidemiológica que estão associados aí ao número de indivíduos em cada extrato. Então, é possível que eles tenham aí um número muito pequeno de viúvos e separados, que não podem ser juntados com casados ou em união, né? E precisam estar no extrato daqueles que não são casados. Por isso que eles colocaram aí outros e não solteiros. Só que, no meu ponto de vista, termina misturando as bolas. Então, talvez se eles tirassem viúvos e casados e deixassem só solteiro ou casado em união, a gente tivesse um outro resultado em termos de probabilidade de diabetes mellitus. Então, esse exemplo é só para vocês observarem aí que na causalidade entre um fator e um desfecho de saúde existe a possibilidade de haver algum tipo de viés e, neste caso aqui, a possibilidade de um fator de confusão. É isso aí. Por hoje é só. A gente continua em seguida com a próxima parte da aula. Forte abraço.